Olá, hoje eu vim falar para você sobre as 6 características da mulher confiante, segundo uma pregação da Helena Tanuri, que eu ouvi em dezembro de 2018. E fala o seguinte: primeira característica da mulher confiante, saber que é amada por Deus e por pessoas. Porém, nem todo mundo vai nos amar. Quando a gente não sabe que é amada por Deus, não tem consciência desse amor, a gente acaba mendigando e negociando princípios para ser aceito pelas pessoas. Segunda característica, vencer o medo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se retrocedermos, não agradamos a Deus. Então Deus não quer que a gente desista, não quer que a gente recue. O medo é um adversário da fé e sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ela diz o seguinte: quando o Senhor mandar você ir, vai! Ao invés de ficar perguntando, tem certeza, Senhor? Fala sério, fala sério. Óbvio que Deus tem certeza. Se Ele te mandou ir, vai. E muitas vezes a gente deixa de ir porque a gente tem medo da rejeição. A gente precisa aprender, com o amor de Deus, a lançar fora o medo. Quanto mais a gente coloca foco no amor de Deus, menos foco a gente coloca no medo. E isso faz com que a gente se lance com ousadia e com fé. Porque fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, se Deus mandou, mesmo que a gente não veja o caminho, mesmo que a gente não veja o resultado, que a gente não veja os recursos que a gente tem para ir, vai. Ao invés de ficar perguntando, mas isso, mas aquilo. Não, isso não é problema nosso, é problema de Deus. Se Ele mandou ir, é um problema dele. Ele vai resolver essas coisas. Então a gente precisa confiar. A Bíblia também diz, não te mandei eu, já mandei. Seja forte, seja corajosa. Se a Bíblia diz que é para sermos fortes e corajosas, dá a entender que não é Deus que vai nos dar a força e a coragem. Ele já deu. É como se Ele estivesse dizendo, acessa a força e a coragem que eu já te dei. E a Bíblia também diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando eu tô triste, quando eu tô cansada, precisando realmente de força para continuar, eu me viro para achar alegria. Me viro. Porque quando a gente tá assim, a gente quer ficar quieta, não quer conversar com muitas pessoas, não quer ir a lugares que a gente poderia se divertir, não quer ouvir músicas que levantaria o nosso astral, não quer pensar em coisas boas, a gente fica focada na dor e no problema. Mas a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu preciso de força, eu preciso buscar alegria. Em terceiro lugar, terceira característica, a mulher é positiva. A mulher confiante é positiva. E isso demonstra a confiança que ela tem. Faz com que, mais uma vez, ela coloque a lupa, o foco dela nas coisas boas e não nas limitações, nas dificuldades da situação. Quarta característica da mulher confiante, ela se recupera das derrotas. Ela não fica lambendo as feridas. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daquelas que amam a Deus. Então, se nós somos amados pelo nosso Pai, a gente aprende a amar a situação que a gente vive, independente de estar no momento bom ou ruim. Então, se você sofreu uma derrota, se você passou por uma situação difícil, se recupera, sai desse lugar, alinha suas emoções e sai desse lugar emocional. E uma outra coisa é buscar a palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia, sempre vai ter um caminho de consolo, uma orientação. Eu falei que eu anotei essa pregação em dezembro de 2018 e nos dias anteriores eu estava lendo várias coisas aqui, eu falando para Deus que eu estava cansada, que passava 2 dias, eu voltava aqui, Senhor, eu tô cansada, Senhor, eu não aguento, Senhor, por que eu tenho que ficar nessa situação? E o tempo todo, Deus vinha me trazendo palavras de força. Eu lia alguma coisa, lia uma palavra dele, abria a Bíblia num determinado lugar, achava uma pregação, alguma coisa que dizia o que eu precisava ouvir. Olha, uma delas está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aprenda a confiar no Senhor, se aquiete. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Creia. Aprenda a confiar no Senhor para saber o que Ele vai fazer. Não, volta. Aprenda a confiar no Senhor, mesmo sem saber o que Ele vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer. Isso é maravilhoso. Como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, é problema dele. Você só sabe que Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai fazer. Então, tem muitas palavras aqui de direcionamento. E por que eu tô te dizendo isso? Porque Deus também vai te direcionar. Então, Deus também vai trazer uma palavra para você, pro momento que você tá vivendo. E essas características, né, que eu já te falei, saber que é amada, vencer o medo, ser positiva, se recuperar das derrotas, são características possíveis para todas nós. Não são características que a gente necessariamente nasce com elas. A gente decide viver elas, decide buscar por elas. A quinta característica é a mulher confiante
não faz comparações, ela não se compara com outras pessoas, porque ela sabe que ela é única, porque Deus tem uma história única para cada uma de nós. Então ela não precisa se comparar, ela não precisa se achar melhor ou pior do que ninguém. A sexta característica, a mulher confiante age, ela não fica só esperando no Senhor. Esperar no Senhor é fazer a nossa parte, saber que Deus está fazendo a dele e esperar, não é ficar parada. Então a mulher confiante age, coloca as coisas em ação. O Senhor é por nós e nada nem ninguém será contra nós. Em sétimo lugar, a mulher não diz e se pelo menos tal coisa acontecesse, porque a gente precisa trabalhar com o que Deus nos deu. A nossa atitude é a parte visível da nossa fé. O que adianta a gente dizer que tem fé, que a gente tem uma religião, que a gente cumpre os preceitos religiosos, que a gente ora, que lê a Bíblia, que jejua, o que quer que seja. Nossa atitude é a parte visível da nossa fé. Provavelmente você conhece alguém que fala de Deus o tempo inteiro, que ouve louvor, que ora, que faz tudo, e você vê que a mente não conecta. A pessoa tá sempre reclamando, tá sempre com problema, tá sempre deprimida, triste, frágil, com crise de ansiedade, com todas as coisas. Olha para aquilo e fala assim, meu Deus, tem alguma coisa que não tá conectando. Então a gente precisa decidir tomar atitudes que comprovam a nossa fé. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outra coisa que eu também finalizei essa pregação falando que a gente precisa entregar o volante para Deus, mas não é para colocar ele no banco de trás do carro, é para deixar ele no controle, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz isso. E a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não volta atrás. Se a Bíblia disse, a gente precisa tomar posse. Todas as palavras da Bíblia são para nós. Se a Bíblia diz, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Veio à minha cabeça aqui um exemplo. O seu pai diz para você, filha, pode trazer a sua amiga para vir almoçar aqui em casa, porque tem comida para ela também. E quando você saiu para ir para a escola, um exemplo, não tinha comida nenhuma em casa, na sua família não tinha dinheiro para comprar comida e você não consegue entender como pode ter comida. Mas o seu pai te falou, pode trazer a sua amiga. E você não vai para lá nervosa, tensa, ai meu Deus, eu vou passar vergonha com minha amiga, meu Deus, e agora? E o que vai acontecer? Eu vou ter crise de ansiedade, eu vou ter síndrome do pânico e eu vou dizer para ela que não é para ela ir, eu vou dar justificativa. Não, por mais que pareça impossível, por mais que você não tenha visto nenhum indício daquilo dali acontecer, se Deus falou, se o seu pai falou, você pode fazer e vai. Como que a comida vai parar ali é problema dele, não é seu. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele providencia tudo que a gente precisa a cada dia. Eu já tive situações de tempos difíceis financeiramente, e aí num dia, tem aqueles dias, né, que vão vencendo as contas, no dia 10, ou dia 15, ou dia 20, e aí dia 10 paga as contas, dia 15 paga as contas, e aí dia 15 você paga as contas e fala, não vai ter dinheiro para as contas do dia 20. Só que você não vai ficar do dia 15 ao dia 20 arrancando os cabelos pensando de onde vai sair esse dinheiro. Você faz a sua parte, você trabalha, você dá o dízimo, a oferta, você contribui com o que Deus orienta a fazer, então a sua parte você está fazendo. No dia 16, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e no dia 17, no dia 18 e no dia 20, as misericórdias vão se renovar naquele dia e Deus vai providenciar. Como? Não sei, não sabemos e não precisamos saber. A gente não precisa que Deus conte pra gente. Imagina você de frente pra ele, vai dar tudo certo? Vai. Vai ser na hora certa? Vai. Vai ser bom pra mim? Vai. Mas é como que o Senhor tá pensando em fazer? Me conta aí, pra ver se eu aprovo, se eu tenho alguma opinião pra dar, se eu quero te dar alguma ideia pra você mudar um pouquinho esse plano. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente não entrega completamente as coisas pra Deus. Então hoje esse é meu recado pra você, que você busque cada uma dessas características de uma mulher confiante. É algo que eu tenho buscado cotidianamente, diariamente, e tenho visto grandes transformações de Deus na minha vida. E é isso. Um beijo.